Você já sentiu que algumas pessoas ao seu redor parecem vazias, como se algo fundamental estivesse faltando nelas? Talvez até na sua própria família? Essa sensação inquietante não é apenas uma intuição. Tem raízes profundas na espiritualidade e no ocultismo. A alma, segundo essas tradições, é a centelha da consciência verdadeira, o núcleo que conecta o ser ao divino, ao mundo e aos outros. É o que nos dá profundidade, empatia e autenticidade. Agora, imagine uma pessoa que parece estar desconectada dessa essência, que vive como um autômato, sem vida interior, sem essa conexão fundamental. Essas são as chamadas pessoas sem alma. Mas atenção, esse termo não é uma condenação, nem um julgamento moral. Não estamos falando de algo fixo ou definitivo, mas de um estado de desconexão profunda, uma ausência de consciência espiritual que pode ser temporária ou crônica. São pessoas que, por diversos motivos, traumas, condicionamentos, escolhas, perderam o contato com essa essência vital. Isso as torna funcionais, mas ao mesmo tempo profundamente limitadas no campo emocional e espiritual. O primeiro sinal dessa condição é a ausência de empatia genuína. Empatia não é apenas entender o que o outro sente. É sentir junto. É conectar almas. Pessoas sem alma têm uma dificuldade crônica em se colocar no lugar do outro. Para elas, emoções alheias são, no melhor dos casos, irrelevantes. E no pior, ferramentas para manipular ou controlar. Imagine alguém que vê a dor do outro e responde com indiferença, ou que simplesmente usa o sofrimento alheio para ganhar vantagem pessoal. Essa incapacidade de conexão verdadeira é um sinal claro de que a ponte entre as almas está quebrada. Mas a ausência de empatia anda lado a lado com um comportamento repetitivo e mecânico, quase como se essas pessoas estivessem em piloto automático. É o segundo sinal: falta de originalidade. Elas reproduzem opiniões, falas, gostos e até gestos que parecem mais programados do que escolhidos. Essa falta de reflexão interna cria um padrão onde o ser parece um personagem seguindo um roteiro alheio, sem autonomia verdadeira. A autenticidade, que é um dos pilares da alma viva, simplesmente não existe nessa repetição constante. Essa vida em modo automático traz uma consequência inevitável, um vazio existencial que precisa ser preenchido. É o terceiro sinal, que se manifesta pela busca incessante por estímulos externos, seja no materialismo, nas fofocas, nos dramas ou na constante necessidade de validação. Pessoas sem alma são incapazes de encontrar alegria na quietude ou na contemplação, porque elas não têm uma vida interior ativa para sustentar esses momentos. Elas vivem em um ciclo vicioso de consumo superficial para tentar preencher o buraco invisível dentro de si. E essa falta de conexão interna afeta também a forma como assumem suas próprias responsabilidades. O quarto sinal é a projeção constante de culpa. Pessoas nesse estado tendem a não assumir seus erros, enxergando o mundo como um palco onde as coisas simplesmente acontecem contra elas. Essa atitude de vítima permanente é uma defesa para não encarar o próprio vazio. Projetar falhas nos outros serve para manter uma ilusão de controle, quando na verdade estão desconectadas da própria sombra. Outro reflexo dessa desconexão aparece nas relações interpessoais. O quinto sinal é a incapacidade de amar profundamente. Os relacionamentos dessas pessoas são superficiais, transacionais, baseados em interesses ou conveniências. Falta-lhes o calor humano, a vulnerabilidade, a troca energética que caracterizam as conexões de alma. O amor verdadeiro, aquele que une, que transforma e que cura, é praticamente inexistente. Mas essa limitação emocional também pode se manifestar de forma explosiva. O sexto sinal é a agressividade repentina e a raiva inexplicável. A falta de controle interno cria uma energia densa e pesada, que se manifesta em explosões de raiva que parecem desproporcionais às situações. Essas explosões são, muitas vezes,
gritos silenciosos de uma alma que não sabe se expressar de forma saudável. Essa agressividade, em última instância, é um reflexo da própria frustração interna. E se pensarmos que essa condição é algo isolado, podemos estar enganados. O sétimo sinal revela um padrão que pode se repetir de geração em geração. Em muitas famílias, a desconexão espiritual não é um acidente, mas uma herança. Um legado invisível que perpetua dramas, comportamentos tóxicos e ausência de consciência. Essa repetição cria círculos viciosos difíceis de romper. E é aí que a consciência pode começar a agir para interromper o ciclo. Por fim, há o desdém pela espiritualidade e pelo autoconhecimento, que compõe o oitavo sinal. Pessoas sem alma costumam ridicularizar ou rejeitar qualquer jornada interior. Meditação, busca por significado, práticas espirituais são vistas com desprezo ou ceticismo, pois ameaçam a base frágil de sua existência desconectada. Essa rejeição não é apenas resistência, mas uma defesa para manter o status quo de ausência. Esses sinais, juntos, formam um quadro complexo e delicado. Eles servem para identificar não só os outros, mas também para nos olhar no espelho. Afinal, o verdadeiro poder está no reconhecimento, na consciência e na escolha de cultivar a própria alma, para não cair na armadilha da desconexão profunda. Quando olhamos mais atentamente para essas pessoas que parecem viver desconectadas de sua essência, começamos a entender que o fenômeno vai muito além do comportamento superficial. A falta de alma que elas demonstram é uma ferida profunda na consciência. Uma espécie de anestesia espiritual que impede a verdadeira experiência do ser. Isso nos leva a questionar: como essa desconexão acontece? Quais são as forças que a alimentam e perpetuam? Muitas vezes, a resposta está em um sistema social e familiar que privilegia o automatismo e a conformidade em detrimento da autenticidade. Desde cedo, somos inseridos em roteiros invisíveis, padrões que definem quem devemos ser, o que devemos desejar e como reagir. Para algumas pessoas, essa programação se torna uma prisão. Um ciclo vicioso onde a alma fica silenciada para que o personagem possa funcionar sem ruídos. Esse processo pode ser reforçado por ambientes familiares, que por sua vez carregam sua própria herança espiritual. A repetição de padrões tóxicos de geração em geração atua como um campo energético que bloqueia o fluxo da consciência verdadeira. Imagine um rio represado. A água continua tentando seguir seu curso, mas encontra barreiras que a impedem de fluir livremente. Assim, a alma dessas pessoas fica reprimida, frustrada, às vezes até deformada pelas circunstâncias externas. E aqui entra uma das maiores dificuldades: o fato de que essas feridas não são facilmente reconhecidas por quem as carrega. O mecanismo da negação e da projeção protege o ego frágil de enfrentar a verdade interna. Isso cria um ciclo em que a pessoa está presa entre a necessidade de mudança e o medo do desconhecido. O resultado é uma existência que parece funcional para o mundo externo, mas que por dentro está vazia, desconectada do sentido profundo da vida. A agressividade e a raiva, sinais que já mencionamos, são manifestações visíveis desse conflito interno. É como se a alma tentasse gritar por socorro através do corpo e da mente. Essas explosões podem assustar quem está ao redor, mas são, em essência, pedidos desesperados por cura e reconexão. A energia densa que essas pessoas carregam não é um castigo, mas um reflexo do estado de desconexão e sofrimento que vivem. No entanto, apesar desse quadro aparentemente sombrio, existe um caminho de transformação. A consciência é a chave que pode destravar essas correntes invisíveis. Quando começamos a reconhecer esses sinais, não como uma sentença, mas como um convite para a mudança, abrimos a porta para a cura espiritual. Essa transformação não acontece de forma rápida ou fácil. Ela demanda coragem para olhar para dentro, enfrentar sombras e escolher um novo caminho. E esse processo é, antes de tudo, pessoal. Cada um de nós carrega em si uma centelha que pode reacender a alma adormecida.
É possível que pessoas que hoje pareçam desconectadas possam, com o tempo e apoio, despertar para uma nova consciência. Por isso, ao identificar esses sinais em outros, é importante lembrar que também estamos olhando para nossa própria capacidade de compaixão e de transformação. A rejeição à espiritualidade, que parece tão firme em algumas pessoas, pode ser entendida como uma barreira defensiva. Muitas vezes, o medo de mergulhar na própria escuridão, de confrontar medos e feridas profundas, é maior do que o desejo de mudança. O autoconhecimento é um processo que desestabiliza, que tira a pessoa da zona de conforto. Assim, quem está desconectado pode rejeitar essas práticas não por ignorância, mas por autoproteção. Mas o que isso nos ensina sobre as relações humanas, especialmente nas famílias onde esses padrões se manifestam? As conexões superficiais e transacionais criam um ambiente onde o amor verdadeiro não tem espaço para florescer. O calor, a vulnerabilidade e a troca energética se tornam raros, e o convívio pode parecer frio, mecânico e até hostil. A empatia, que é o oxigênio das relações profundas, falta nessas dinâmicas, causando um desgaste emocional que pode passar de geração em geração. Esse cenário exige uma resposta consciente. Como quebrar esse ciclo? Como cultivar uma alma vibrante em meio a ambientes que parecem propagar a desconexão? A resposta começa com a escolha individual de cultivar a presença, a escuta interna e a autenticidade. O autoconhecimento não é um luxo, mas uma necessidade para quem deseja viver uma vida plena e consciente. No próximo trecho, vamos aprofundar como esses sinais se manifestam de formas sutis e complexas, e como podemos usar esse conhecimento para um olhar mais compassivo e transformador sobre nós mesmos e os outros. Chegamos a um ponto crucial dessa jornada: compreender que as pessoas sem alma, na verdade, refletem um aspecto universal da condição humana, a luta entre a essência e a forma, entre o silêncio interior e o barulho externo. Essa tensão está presente em todos nós, em graus variados, e é um convite para o despertar da consciência. O vazio existencial que observamos nelas não é um problema exclusivo, mas uma manifestação extrema da desconexão que muitos carregam em seu cotidiano. A busca incessante por estímulos externos, a dificuldade de amar profundamente, a agressividade repentina, tudo isso são sinais de um descompasso interno que clama por atenção e cuidado. Quando pensamos nas projeções constantes de culpa e na incapacidade de assumir responsabilidades, percebemos que esse padrão funciona como uma barreira para o crescimento espiritual. É mais fácil culpar o mundo do que encarar o espelho. E essa resistência é um mecanismo que protege um ego ferido, mas ao mesmo tempo aprisiona a alma em um ciclo de estagnação. Por outro lado, a repetição de padrões tóxicos nas famílias cria um campo energético denso, onde a consciência parece anestesiada. É como se uma sombra invisível pairasse sobre gerações, impedindo que a luz da alma brilhe com plenitude. Essa herança espiritual exige que olhemos para além do comportamento superficial e que busquemos entender as dinâmicas ocultas que moldam esses padrões. E é exatamente nesse ponto que o autoconhecimento se revela como ferramenta essencial. O desdém pela espiritualidade que algumas pessoas demonstram pode ser um sinal de medo, mas também uma oportunidade para quem observa com clareza, porque, ao reconhecer esses sinais, podemos escolher um caminho diferente, o caminho da presença consciente, da escuta profunda e da coragem para confrontar as próprias sombras. Esse convite à transformação não é apenas para os que parecem desconectados, mas para todos que desejam cultivar uma alma vibrante e autêntica. Afinal, ninguém está imune à tentação do piloto automático, da superficialidade e da alienação espiritual. Reconhecer esses riscos nos permite agir antes que a desconexão se torne definitiva. Aqui, cabe lembrar que a alma é uma chama que precisa ser alimentada com intenção, coragem e verdade. Ela se fortalece no silêncio da meditação, na entrega do perdão, no olhar compassivo e na busca constante por significado. Ao contrário do que muitos pensam,
Esse processo não é simples, nem linear, mas é a base para uma vida plena e integrada. Quando trazemos essa compreensão para as relações familiares, entendemos que a cura não é instantânea, nem garantida, mas a consciência já é um passo transformador. Identificar os sinais não deve ser usado para condenar, mas para despertar a compaixão e a responsabilidade de agir de forma diferente, quebrando ciclos e criando espaços para o florescimento da alma. E é esse espaço que pode ser criado por meio do autoconhecimento e da espiritualidade vivida com profundidade. Um espaço onde a empatia deixa de ser apenas uma palavra e se torna uma prática constante, onde as conexões deixam de ser superficiais e se tornam verdadeiros encontros de almas, onde o vazio se preenche com sentido e propósito. No próximo e último trecho, vamos concluir essa reflexão, reforçando o convite ao olhar interior e à transformação pessoal, e finalizando com a chamada para a ação que pode impulsionar essa jornada. Quando refletimos sobre o que significa viver com alma, começamos a entender que a alma é o elemento invisível que dá sentido e profundidade à existência. É a centelha que transcende o corpo físico e a mente racional, conectando-nos a algo maior, a essência da vida e do universo. Porém, ao nosso redor, e até dentro das famílias que amamos, existem pessoas que parecem viver desconectadas dessa essência. São as chamadas pessoas sem alma. Elas não são monstros, nem condenados. São seres em um estado de anestesia espiritual, muitas vezes vítimas de circunstâncias, dores e padrões que as afastaram de sua verdadeira natureza. A ausência da alma, entendida como desconexão profunda, se manifesta em sinais sutis e intensos, que muitas vezes confundimos com traços de personalidade ou comportamentos simples. Mas há uma linha tênue que separa o humano do autômato, e essa linha é onde reside o mistério. Reconhecer essa condição não é uma acusação, mas um convite à compreensão. É um chamado para que, antes de tudo, exercitemos a empatia de forma verdadeira, para perceber que, por trás da máscara da desconexão, existe uma alma que talvez tenha se perdido no caminho. Essa percepção nos leva a um lugar de compaixão, não de julgamento, e nos desperta para a urgência de cultivar nossa própria essência. O primeiro passo para essa transformação é o autoconhecimento, um mergulho corajoso dentro de si mesmo, onde confrontamos nossas sombras, nossos vazios e nossas resistências. Afinal, a desconexão que vemos nos outros pode estar refletida em nós mesmos em graus variados. Quantas vezes nos pegamos repetindo padrões, buscando estímulos externos para evitar o silêncio interno, ou rejeitando o chamado para uma vida mais consciente? Esse mergulho interno exige que abandonemos a superficialidade, aquela que preenche nossos dias com distrações e validações fugazes. Requer que abracemos a quietude, mesmo que ela seja desconfortável, porque é no silêncio que a alma pode ser ouvida, que sua voz delicada se manifesta, orientando-nos para o caminho do sentido e da plenitude. No entanto, esse caminho não é solitário. A jornada do despertar da alma acontece em conexão com outros, em relacionamentos que refletem e amplificam nosso processo interno. Quando aprendemos a reconhecer os sinais da ausência de alma nos outros, também aprendemos a oferecer presença genuína, paciência e amor que transcendem a superficialidade. As relações familiares, especialmente, são um terreno fértil para essa transformação, embora sejam também desafiadoras. É comum que padrões de desconexão se repitam por gerações, criando ciclos de dor e alienação. Mas a consciência pode ser a faísca que rompe esses ciclos, que gera novos caminhos e possibilidades. Cada gesto de empatia, cada momento de presença consciente, pode ser uma semente plantada para um futuro mais conectado e amoroso. Além disso, ao reconhecer o desdém pela espiritualidade como um sinal de medo ou resistência, podemos oferecer um convite gentil para que essas pessoas se permitam explorar o mundo interno, sem pressão ou julgamento, mas com honestidade e abertura. O caminho do autoconhecimento é uma escolha livre,
E respeitar esse tempo em cada indivíduo é fundamental para que o despertar aconteça no ritmo certo. É importante também entender que cultivar a alma não significa fugir da realidade ou viver em um mundo paralelo. Pelo contrário, é estar profundamente presente nela, aceitando suas luzes e sombras, alegrias e dores. É desenvolver uma percepção ampliada que nos permite agir com clareza e amor, mesmo diante das dificuldades. Quando a alma está viva, as ações deixam de ser mecânicas e ganham significado. A empatia se torna um ato natural, o amor, uma força que transcende o ego, e a vida, uma dança sagrada entre o interno e o externo. Essa é a essência da conexão verdadeira que muitos buscam, mas poucos encontram sem coragem para olhar para dentro. Voltando à reflexão inicial, ao observar os sinais das pessoas sem alma, devemos lembrar que o critério não é exclusão, mas entendimento. É um convite para olhar com novos olhos para aqueles que parecem perdidos, para nos aproximar com um coração aberto e, se possível, ajudar na reconstrução dessa ponte essencial. Por fim, se permitirmos que essa reflexão ressoe em nós, poderemos usar esse conhecimento para cultivar a própria alma com mais cuidado e dedicação. Entender que a alma precisa de atenção diária, de práticas que nutram a consciência, como meditação, reflexão, conexão com a natureza e relacionamentos que inspirem e fortaleçam. A transformação começa com pequenos passos, um olhar mais atento, uma escuta mais profunda, uma escolha consciente de não reagir no piloto automático. E é nesse processo que podemos construir uma vida onde a alma não esteja perdida, mas vibrante, cheia de luz e propósito. Se este vídeo despertou em você a vontade de aprofundar essa jornada, convido você a explorar mais conteúdos aqui no canal que tocam em mistérios espirituais e práticas de autoconhecimento. Inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações para não perder as próximas reflexões. Compartilhe este vídeo com pessoas que, assim como você, sentem a urgência de cultivar uma alma verdadeira em um mundo que insiste em nos desconectar dela. A jornada é longa, desafiadora e profundamente recompensadora. Não estamos sozinhos. Cada passo que damos em direção à alma é um passo rumo à cura, à conexão e à transformação.